Eu estava assistindo uma reportagem, agora recentemente, a respeito de um dos países que foi o país mais violento da América Central, das Américas, junto. Estou falando de El Salvador. O mais violento e o mais pobre, que geralmente as coisas estão ligadas uma com a outra. Que esse país, por ser violento, que por ser um país também pobre, e é pobre porque exatamente o estilo de vida violento dos seus moradores, resultou em um país doente. As pessoas eram, as doenças eram algo normal, comum, tanto doença física como doenças emocionais. Então, soma aí, para você chegar à conclusão que causou, o que causou esse ciclo: pobreza, doença e violência. Percebe que as coisas estão ligadas? Então, na própria reportagem, eles enfatizam isso, eles sabem disso, que o que causou, ou que estava causando aquelas doenças, aquele doenceiro, era exatamente o estado de pressão que as pessoas viviam por causa da pobreza e da violência. Aquele estado de alerta o tempo todo. Porque não precisa uma pessoa ser estudiosa a respeito do comportamento humano e da nossa fisiologia para nós sabermos. Os nossos corpos, eles precisam estarem em um estágio de conforto, digamos assim, de normalidade, de descanso, de calma, para tudo funcionar. Tanto é que é isso que acontece quando nós estamos dormindo, não é? Os nossos corpos, eles são muito inteligentes. Só que com o mal, com o desequilíbrio, o estilo de vida errado, com as coisas erradas, tudo fora do lugar, ele se perde. E aquilo que deveria ser uma inteligência se torna uma coisa ruim. Por exemplo, você vê algo que possa ameaçar a sua vida, aquele estágio de risco. Então, os nossos corpos automaticamente vai mandar sangue para os músculos, porque espera que você ou ataque aquilo que é uma ameaça ou fuja daquilo que é uma ameaça. Quando você se depara com uma situação de risco iminente, o sangue corre para os órgãos mais importantes, coração, rins. Geralmente a gente fica pálido diante de uma coisa que acontece assim do nada, um risco. Olha a inteligência do corpo. Porém, quando um ser humano ele vive num estágio permanente de medo, de ansiedade, de preocupação, o corpo desequilibra totalmente. Então o corpo está o tempo todo funcionando, nunca para. Então é estado de risco, de emergência. E aí o corpo que está nesse estágio acelerado, o tempo todo inseguro, com medo, preocupado, não vai ter tempo para combater os invasores, as ameaças. Não vai ter tempo para fazer reparo no corpo. E aí o resultado é doença emocional, doença física. É disso que eu estou falando. Voltando à questão do país. Então, aconteceu que, você pode pesquisar aí a história do El Salvador, apareceu um homem, Nayib Bukele, me parece que esse é o nome do homem, e colocou ordem no país. Então, limpou o país, está limpando, é um processo que está agora em andamento. Resultado, a população começou a restaurar sua saúde
E com a saúde restaurada, a restauração financeira é só questão de tempo. Porque o que causa o sofrimento da massa, a doença da massa, a pobreza da massa, é o sistema que por trás desse sistema tem uma mente inteligente. Como é que as pessoas não entendem isso? São as músicas, são os prazeres momentâneos das bebidas, das baladas, a ansiedade, as ambições, vontade de ter o que o outro tem, não porque é útil, mas por um sentimento de inferioridade. Se fulano tem, eu posso ter. E aí compra uma coisa que não precisa para se sentir bem, e aí vai se desgastar emocionalmente trabalhando para pagar uma coisa que não agrega valor à vida. E quando comprar aquela coisa porque um outro tem, uma forma de querer se sentir importante pelo ponto de vista dos outros, então agora aquilo que comprou já tem outro que tem algo melhor. E assim, essa doença emocional não para, não encontra um fim. E ninguém aguenta isto. Nas músicas tem venenos que estimula, que se funde com uma pessoa, com a mente, com o corpo, com aquele veneno da prostituição, da promiscuidade. Falei certo, será? Com aquele veneno da infidelidade, da prostituição. Sabe, aquilo faz parte de você, porque tudo que você ouve se tornará parte de você. É o verbo se fazendo carne. Aí você fez carne de quê? Da música, da prostituição, da infidelidade. E aí a infidelidade, a prostituição, gera desequilíbrio emocional, desequilíbrio familiar. E aí esse desequilíbrio familiar, essa irresponsabilidade, esse prazer desequilibrado pelo sexo, gera filhos de família que não tem estruturas. Esses filhos que crescem sem ter estrutura emocional, sem ter uma base para se formatar de uma maneira correta, são os que vão dar problema para a sociedade, vão fazer com que os governos gastem dinheiro para restaurar danos para o próprio sustento. Essas mesmas pessoas são os que causam medo no todo, que gera esse distúrbio emocional, que faz com que as pessoas percam a sua paz, a sua tranquilidade, que gera doença física, que vai para o hospital, que o governo tem que pagar. Você está vendo? O mesmo círculo a bebida faz. A pessoa bebe, está aí a medicina falando que o álcool, o cigarro faz mal para a própria saúde física, mas não é só esse o mal que ele faz. A pessoa bebe, ficou violenta, brigou, às vezes até tentou contra a vida do outro, se arrependeu logo depois, mas não tem jeito, o mal já está feito. Às vezes briga em casa, separa, agride a esposa, vai preso, briga no trânsito. Então gera vários problemas, que são essa máquina, esse organismo, essa parafernália que adoece as pessoas. Aí vem o Charles da vida, se desconecta disso tudo, sabe? Então vive uma vida onde, como eu sempre falei, eu sou o comandante da minha vida. Não me avalio pelo olhar dos outros, me avalio pela palavra de Deus. E tenho saúde, e digo que sou rico, e às vezes as pessoas não param para analisar. Pense no homem rico. Pense no homem rico. Porque a riqueza, ela está no que eu tenho dentro, que ninguém pode roubar.
alegria, paz. E aí eu ensino o dom da prosperidade. O dom da prosperidade não tem nada a ver com acúmulo de coisa. O dom da prosperidade é você saber que o Criador, que é Espírito, que é poder e inteligência, opera a partir através de você. E aonde você for, Deus cria uma oportunidade, né? E se não criar uma oportunidade a partir de uma pessoa, pode ajudar. E se não criar uma oportunidade, a pessoa não vier, pode se criar, pode se multiplicar os pães, como Jesus, pode se pegar, tirar dinheiro de boca de peixe. Então esse é que é o viver. E o melhor, quando chegar do outro lado, você tem assegurado a eternidade. Amigo, experimente. Então eu quero ler aqui a palavra de Deus, capítulo 11. E o verso 28 de Mateus, uma das passagens mais conhecidas, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha, vinde a mim, todos. Aqui é o convite de Jesus. Se Jesus chegasse fisicamente na sua porta e falasse: você está com um problema? Você está cansado? Você está oprimido? Você está sobrecarregado? Você quer que eu lhe alivie? Você diria: sim, eu quero. Sim, pois é. Jesus chegando fisicamente, chegando a partir através da sua palavra, é a mesma coisa. E exatamente agora ele está lhe fazendo esse convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Você poderia colocar doença emocional, problemas conjugais, problemas mentais, problemas físicos, problemas financeiros. É problema, está te causando dor. Jesus está te convidando, vinde a mim. Segunda coisa que você precisa entender aqui: você está incluído aqui. Por quê? Vinde a mim todos, você está incluído. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vamos entender duas coisas aqui. Tomai o meu jugo. Que jugo? Você sabe o que é jugo? Jesus falou um linguajar que era muito comum na época em que ele esteve fisicamente nesse mundo. Jugo é aquela peça de madeira que se colocava em bois para trabalharem juntos. Pegava uma parte, colocava em um, colocava no outro. Geralmente um boi chefe, mestre, já trabalhado, já manso no arado, que era para aradar, que era para trabalhar a terra, e pegava um aprendiz e colocava a canga, né, o jugo, entre um e outro, a ponto de um não poder sair do outro. Então o aprendiz ia aprender com o mestre, que era o outro. Então por isso ele usou esse linguajar. Tomai sobre mim o meu jugo, ou seja, vamos fazer, você está sentindo dores emocionais, dores físicas, dores de problemas financeiros, familiares, dores de todas as maneiras, está deprimido, a vida perdeu o sentido. Então, é um peso, Então, troca esse peso por aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se vê claramente aqui nessa passagem que o que causou todo esse dano, o peso que Jesus está se referindo, de opressão, doenças financeiras, emocional, física, foi exatamente porque a pessoa não é humilde de coração. Por isso, colocar-se a canga para a pessoa aprender a ser humilde. Porque se aqui está escrito: aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Então a pessoa que está para aprender nem era manso e nem era humilde, que por não ser manso, que por não ser humilde, é exatamente o que causava, o que estava causando dores insuportáveis, doenças no físico, doença no emocional, doença familiar. É aquela pessoa estressada que adoece a sua família, adoece o seu cônjuge, cria problema no trânsito, cria problema no trabalho,
Então esse é o peso que Jesus está convidando para a pessoa trocar pelo prazer de servir a Ele, no sentido, seja manso, seja humilde de coração. Não é uma coisa apenas fantasiosa, essa mansidão, uma mansidão, sei lá, artificial, uma mansidão lá no mais profundo, no seu ser original, no coração, porque é de lá que provém a vida e provém a morte. Então, pense no que eu estou falando para você e veja se eu não tenho razão, se não é mais vantajoso trocar as dores, as doenças, essa correria, essa infecção emocional, que é a causa, que é a máquina que sustenta a autodestruição, tanto da pessoa como dos outros, porque uma pessoa infeccionada infecciona outra, mesmo critério positivamente. Uma pessoa sarada, uma pessoa calma, uma pessoa mansa, uma pessoa sensata, ela vai sarando, e sempre começa pela sua casa. Uma pessoa mansa geralmente começa a entrar em sintonia com outra pessoa mansa, que é óbvio. Nós sempre atraímos pessoas e coisas que são correspondentes a nós mesmos. Uma pessoa mansa e humilde de coração, que casou-se com outro que também é humilde de coração, que é o meu caso, tem uma família saudável, que também é manso e humilde de coração, que também é o meu caso. Tenho 3 filhos, todos trabalham comigo. Agora, há 2 filhas, as 2 mais velhas são a Taíla Miller, de 22 anos, e a caçula, no caso das 2 mulheres, de 21, casou agora, não tem 30 dias que nós casamos. Então é uma bênção. E o meu filho está aqui comigo. E agora esses filhos que cresceram nessa formatação errada, doentio e doentia, vai também encontrar pessoas que sentem as mesmas coisas, que pensam da mesma maneira, que andam nos mesmos locais, têm os mesmos valores e estilos de vida. E assim o mundo, a sociedade se torna doente. Então, até que alguém se desconecte, saia desse sistema e tenha uma vida inteligente, um viver inteligente, que é o propósito do nosso canal, que é o propósito do meu ministério, que é o propósito da minha vida, a minha missão de vida. Viver e ensinar as pessoas a viverem uma vida saudável, uma vida que tenha razão. É por isso que eu abandonei o sistema, é por isso que eu abandonei a minha carreira de músico. Primeiramente porque eu não aguentava mais as dores. Eu tive 3 casamentos destruídos. Em cada um deixou suas cicatrizes, seus traumas, suas mágoas, suas marcas de dores. E eu achava que era porque as pessoas eram culpadas, que eu não tinha tido sorte, que era porque eu não tinha dado sorte. Era o que eu pensava. Eu não entendia que essas pessoas que nós só tínhamos se encontrado porque estávamos no mesmo estágio, sentindo as mesmas coisas, os mesmos traumas, os mesmos medos, as mesmas inseguranças. Por isso nós nos encontramos, porque isso nos levou aos mesmos lugares,
noitadas, baladas, foi lá que nós nos encontramos. E aí, a minha vida e a minha família estava sendo uma continuação dessa dor. E aí o que eu fazia? Eu usava do meu dom, ou dos meus dons, e transformava essas frustrações, essas dores, em música. Então, eu pegava o veneno, colocava dentro de uma embalagem bonita e começava a dar para as pessoas. E o que o homem planta, isto o homem colhe. Então vinha para mim de novo. Até quando eu cheguei num ponto que eu vi que eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar emocionalmente, como também meu corpo cheio de doenças. Foi ali que eu disse, eu tenho que parar. Ou eu paro, ou a morte me para. Foi ali que eu parei. Veja, tomei atitude diferente. Primeira atitude que eu tomei diferente foi de nunca mais ser infiel para alguém. E agora eu vou colocar isso em prática. Vou procurar uma igreja. Vou aprender de Deus. E aprendi, e entendi isso aqui. O que Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, como é que eu ia fazer a coisa certa se eu não sabia a coisa certa? Então, o estilo de vida que eu vivia era o estilo de vida que estava no mundo do sistema, era o mundo que eu tinha acesso. Eu não entendia o que a Bíblia diz, o mundo está no maligno. Esse estilo de vida, essa maneira, quem entra, quem está dominado por essa maneira, esse jeito de viver errado, sentindo essas coisas, esses prazeres momentâneos, são ciladas, são venenos, dentro de embalagens bonitas, tanto das músicas para ouvir, como nas bebidas, como no jeito de se relacionar, cada um querendo enganar, ser o primeiro a enganar. Então, eu não conhecia outro estilo de vida, era aquele estilo de vida que estava me levando ao buraco. Então, tomei atitude, vim para a igreja, comecei a aprender, não tem nada a ver com regras religiosas, comecei a entender e perceber o meu estilo de vida errado, meus valores errados, minha maneira de pensar errado, minha maneira de viver errado, de falar errado, de agir errado, de casar errado. E comecei a fazer o certo. Comecei a colocar em prática o que Jesus disse. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E assim aconteceu. Eu passei um ano sozinho. Sem álcool, sem balada. Passei um ano sozinho, não quer dizer que agora eu voltei. Não, passei um ano sozinho. Aprendendo, querendo. Então, como eu comecei a pensar diferente, a acreditar diferente, a andar diferente, a viver diferente, a andar por lugares diferentes, conheci pessoas diferentes, comportamentos diferentes, valores diferentes, estilo de vida diferente. E foi aí que eu conheci a minha eterna namorada, a dona Lili. 23 anos de casados. Somos mais apaixonados hoje. Não, tanto, hoje não é mais só paixão, mas hoje foi acrescentado o amor mútuo. Como é gostoso ter um lar de paz. Meus companheiros aí que não sabem o valor da fidelidade, não sabem o valor da confiança, de ter uma companheira que você tem certeza que lhe ama, não pelo que você tem, mas pelo que você é. Você tem certeza que é fiel a você e você é fiel a ela. Você que nunca experimentou, experimente isto. Experimente isto. Aí você vai saber do que eu estou falando. Então, comecei a ver o mundo diferente. Comecei, digamos assim, filtrar a água suja. Comecei a sarar meu corpo. Hoje sou sarado,
Hoje vivo ensinando as pessoas o caminho da cura. Sarei meu emocional, sarei minha família. E o que aconteceu? Eu comecei a traduzir nas minhas músicas aquilo que agora me sarou. Veja. Então, veja quantas pessoas foram saradas através da minha vida, do meu dom, do meu ministério. Então, até chegar nesse ponto, quantas pessoas foram feridas? Então, a vida, o mundo resume isto. Então, você está de qual lado? Se você está do lado dos que ferem, saiba, a primeira pessoa a ser ferida é você. Com o critério que mede, serás medido. Toda semeadura do homem volta para ele. O bom também é que do lado positivo é o mesmo princípio. Se você é uma pessoa que sara, a primeira pessoa a ser sarada da sua vida é você. Então vale a pena. Quero encorajar meus companheiros de profissão, digamos assim, os músicos, os cantores. Fácil você abandonar esse estilo de vida, porque o corpo está viciado. E é um estilo de vida que, quando dá certo, você tem dinheiro para sair de lá, para vir e conhecer e se afirmar no caminho da saúde, da paz. Não é fácil, mas compensa, mas vale a pena. Está aqui eu, que estou lhe assegurando, eu experimentei, eu sei do que eu estou falando. Vale a pena. Então, meu amigo, minha amiga, se você ainda não era inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo.